Cara, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Thomas Tuchel, cara. Não sobre o novo trabalho dele, possivelmente ele vai assumir algum clube muito em breve, mas sim sobre ele e a torcida do Chelsea. Eu acho que chegamos num momento que a demissão dele já rolou há tanto tempo que hoje a gente já tem um veredito. É como se estivesse no tribunal pra sair um veredito, né, de se alguém vai pra cadeia ou se alguém vai ficar livre, e já saiu. E hoje eu vou te explicar que veredito é esse e o que eu tô falando. E também vou explicar por que a torcida do Chelsea, uma parte bem pequena, odeia Thomas Tuchel, e eu vou explicar o quanto essa torcida talvez não esteja pensando bem durante o vídeo, ok? Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, a ideia de fazer esse vídeo são muitos e muitos comentários que eu recebo todos os dias no YouTube, também discussões que eu vejo de torcedores no Twitter, porque é muita coisa sem sentido, e eu vou explicar pra vocês o que são essas coisas, cara. Narrativa é um bagulho foda, sabe por quê? Porque ela é criada de um lugar que não faz nenhum sentido, muitas vezes são vozes da cabeça de uma pessoa. Imagina assim, uma pessoa com influência, ela tem vozes na cabeça que falam coisas pra ela, e ela deduz coisas que acontecem dentro de um clube, ou com um treinador, com um jogador específico, e ela começa a repetir essas coisas que ela acredita ser verdade. Mas de fato, na vida real, quando você para pra olhar, não tem nada que prove o que ela tá pensando. É só um pensamento. E a torcida do Chelsea com Thomas Tuchel tem várias dessas narrativas, onde os torcedores ali juntos no Twitter, na maior parte do tempo, eles ficavam deduzindo coisas, falando. E como eles ficavam repetindo tanto essas coisas, se tornou uma verdade, mas não é verdade. Tipo assim, não tá pautado na realidade essa merda, cara. Isso que eles falam não tá pautado na realidade. Não tem como eles provar, não tem notícia da época que prove o que aconteceu. Era um sentimento, e por ser um sentimento da época, não é algo comprovado. E daí que vem o hate da torcida em Thomas Tuchel. Ele foi construído exatamente nessas alas onde só tem maluco. A grande coisa que eu posso falar é que, na realidade, esse tipo de torcedor é maluco. É torcedor, por exemplo, eu sigo algumas contas do Liverpool. Tem torcedor do Liverpool que fala que o Jürgen Klopp é um merda, mano. Tipo, eles falam, não, ele teve sorte, que bom que esse treinador foi embora. E eu fico, mano, vocês estão loucos? É lugar onde torcedor fanático do Real Madrid fala que Zidane é um merda, mano. Zidane ganhou 3 Champions em tempo recorde, fez milagres. Ele é um merda. E aí você vê torcedor de tal time que odeia tal cara, e muitas vezes por causa desse sentimento da época. Você pega ali o Twitter, outras redes sociais, e torcedor maluco que não entende como funciona a realidade, a vida real, o dia a dia de um clube de futebol, e eles acham que é muito fácil. E realmente, tudo é muito fácil sentado na sua cadeira, sentado no seu sofá. Falar esse tipo de coisa é muito fácil. Agora, a maioria dessas pessoas não tem capacidade nenhuma de analisar uma partida de futebol de verdade, tipo assim, na prática. Chegar aí, entender padrões táticos, entender como o treinador pensa, entender como ele faz a formação, como ele utiliza os jogadores. Eles não têm, eles assistem o jogo no automático, de não ter essa capacidade, e tudo bem, não precisa ter. Mas sabe uma coisa que você pode ter no lugar de ter essa capacidade de analisar? Uma coisa chamada de humildade. Eu não sei, tudo bem, eu sou um ignorante, eu vou perguntar. E isso acontece muitas coisas na minha vida, assim, por exemplo. Tem coisas que eu simplesmente não sei, e eu deixo os especialistas me explicarem, cara. Coisas sobre saúde que eu não sei, coisas sobre nutrição que eu não sei. Por exemplo, eu gosto muito de eletrônicos e tudo mais, eu pesquisava muito sobre fones de ouvido, e tem especialistas no YouTube sobre isso. Tem um, inclusive, que tem um canal chamado de Mind the Headphone. Eu escuto esse cara há muito tempo, peguei recomendações, e eu tô citando esse exemplo porque, tipo, eu não tenho capacidade pra entender o que esse cara entende. Esse cara já testou muita coisa, ele sabe muito mais do que eu. E eu tenho a humildade de dizer, esse cara sabe muito mais do que eu vou escutar ele, ok? Eu vou escutar esse cara. E essas pessoas que não têm, elas, em vez de escutar as pessoas que entendem, elas simplesmente ignoram todo mundo e criam uma realidade paralela. A famosa WandaVision, que vou criar minha realidade aqui da WandaVision, vou criar meu mundo paralelo que não existe, ok? E aqui eu começo os primeiros pontos desse vídeo aqui. Estamos melhor sem Tuchel. Bom, caiu por água abaixo. Era uma coisa que era repetida muitas vezes. Sem Thomas Tuchel, a gente vai ficar muito melhor, ele vai utilizar o elenco. Graham Potter é um treinador melhor, eu já vi gente falando isso, que é um absurdo. Não tá pautado na realidade, Graham Potter nunca pontuou o que Tuchel pontuou, Graham Potter nunca disputou como o Tuchel disputou, não tinha como, embasar isso na realidade, não tinha. Era só uma teoria de que se ele pegasse um elenco melhor, ele ia fazer um trabalho melhor, não tava pautado na realidade. Na época, eu não analisava tão bem, então eu não tinha 100% de certeza. Eu já tinha uma coisa assim na cabeça que me dizia que não ia acontecer, mas eu não tinha 100% de certeza. Hoje, se eu analisasse aquele mesmo contexto da época, eu ia saber exatamente se ia dar certo ou não, e eu ia falar, vai dar errado isso aqui. Eu tenho certeza que vai dar errado. Se você juntasse Potter e Lampard junto, a gente teria sido rebaixado. Só pra deixar isso aqui bem claro pra você, ok? É perigosíssimo esse tipo de cenário. A gente chegou perto de um rebaixamento. Não é justo, porque não teve pré-temporada, e sendo aqui justo com Potter, a culpa não é dele, cara. A culpa é da direção. Sabe por quê? Porque a direção do nosso clube contratou jogador que não funciona com Potter. Eu sei porque eu analiso o treinador, eu sei o que o treinador quer. Ele não queria aquele jogador. Mudryk não tem nada a ver com Potter. Então, aqui já, tirando aqui a culpa de Potter, eu boto a culpa na direção do clube. Porque no final das contas, foi ela que fez isso aqui. Tô saindo dessa narrativa, estamos melhor sem Tuchel. Passou já vários treinadores, até hoje, nada. A gente não tem padrões táticos minimamente perto do que ele fazia. Não pontuamos o mesmo tanto. Não disputamos títulos.
Não somos um time competitivo. As críticas que ele fez à direção na época ainda se mantêm, ok? E aqui eu começo com elas. Tuchel versus a direção do clube. O que ele falava na época? Eu quero um time pra ganhar hoje. Porque a gente pode ganhar. Por que eu vou ganhar em 5 anos, em 10, se eu posso ganhar hoje? Se eu posso ganhar um UCL de novo hoje? Tem torcedor que ficou contra isso. Eu me pergunto, você é torcedor do Chelsea mesmo? Você tem certeza? Porque tem um cara falando, eu posso ganhar hoje. Você tá dizendo, não, eu quero ganhar daqui a 5 anos. Não faz nenhum sentido. E as críticas que você pode fazer não cabem a Tuchel, cabe ao Chelsea. Comprar jogador ruim, caro e não pensar no futuro, trazendo jovens talentos, é um problema que o Chelsea viveu no passado. É verdade. Mas aí é da direção do clube, não é de Tuchel. Você não pode atribuir isso a ele. O que Tuchel tava falando, ele não tava falando, eu não quero jovens. Ele tava falando, eu não quero um jovem incompleto igual a Mudryk. Eu não quero treinar esse desgraçado. Eu quero um maluco que pode ser jovem, mas que seja bom. Agora eu te pergunto, hoje, você acha que ele tava certo ou errado? Lembrando, pensa em Mudryk aí, bote na sua cabeça, lembre o que ele fez nesses anos aí. Você sabe, né, que ele tava certo? Você tem 100% certeza disso? Olha os jovens da nossa zaga, Badiashile. Tuchel tava errado? Eu te pergunto aí, na aba de comentários você pode deixar. Ele tava errado? Quando ele falou que não queria treinar esse tipo de jogador? Que tava errado fazer isso? Não tava, né? Você sabe disso. Se você não for um mau caráter, você sabe disso. Vamos lá, outra coisa que Tuchel falou na época. Eu quero manter o meu elenco. Muita gente falou, tá errado isso? Por que ele quer manter Kanté, Kovacic? Porque eles são bons. É simplesmente isso. Olha o Kovacic agora jogando no Manchester City. Olha as estatísticas, olha tudo. Ele tá jogando muito. Olha Kanté jogando na Arábia, destruindo. Olha Kanté na Eurocopa. Olha os jogadores que a gente perdeu, que a gente vendeu. Ele não queria vender Jorginho, ele não queria vender Gallagher. Todos esses jogadores estão jogando bem. É incrível, né? Como... E parece que você fala que ele tá errado, mas na prática a realidade diz outra coisa. O que ele falou naquela época sobre manter o elenco tava certo. A gente vendeu um monte de jogador bom e ficou com um monte de jogador ruim. Você acha que uma grande parte de jogador saiu do Chelsea, quis sair, que nem Havertz, por exemplo, que vazou pro Arsenal, foi à toa? Muita gente disse na época que o elenco do Chelsea estava tratado com Tuchel. A mídia disse o contrário. A mídia disse que simplesmente o elenco não gostou da saída dele, ficou puto porque ninguém nem conhecia a porcaria do Graham Potter na época. E muito jogador foi embora por causa disso. Você acha que Mount foi pro Manchester United à toa? Ou você acha que ele olhou e falou, mano, isso aqui é um absurdo, eu não vou continuar nesse clube? Foi ruim a venda de Mount, mas ela só aconteceu porque Tuchel não ficou. Não era uma realidade boa vender ele, tanto que a direção atual do clube tentou manter. E ele só não se manteve porque ele perdeu a fé. E essa fé foi perdida exatamente no momento que eles não respeitaram o treinador, cara. Cara, foi ruim pra todos os lados. Foi ruim pra Potter, foi ruim pra Tuchel, foi ruim pra todo mundo. Foi infantil a demissão dele, cara. E não tem mais como você dizer que, com o tempo vai se provar. Não, o tempo provou o contrário. Tuchel estava certo sobre tudo isso que eu tô falando aqui. Agora vamos lá, uma comparação boa. Di Matteo e Tuchel. Essa aqui é uma comparação que, se você é um puta de um ignorante, você pode fazer ela. Agora, se você sabe como funciona um time de futebol, eu acho que não. Di Matteo já tava no projeto. Ele sabia os padrões táticos, ele sabia quem eram os jogadores já gostavam dele, ele só deu continuidade. E lembrando, taticamente em campo, é o mesmo padrão que Vilas Boas estava usando. Então, quando ele ganha a Champions League com o Chelsea, ele estava usando o que Vilas Boas faz. Eu não sei o que mudou ali dentro, até porque eu não trabalho lá, eu não estava lá dentro pra saber exatamente, mas alguma coisa mudou quando o Vilas Boas caiu. Talvez os jogadores não gostassem dele, cara. Talvez os jogadores estivessem exatamente querendo que ele caísse. Talvez o sentimento da época de quem tava trabalhando lá dentro era pra Vilas Boas cair. Quando ele caiu, os caras falaram, não, agora tá na nossa hora, vamos tentar ganhar. O que sobrou pra temporada, ganhamos uma Champions. Isso não quer dizer que Di Matteo é melhor que Tuchel, ou é igual, ou dá pra colocar os dois no mesmo patamar. Não dá. Tuchel, ele pega um elenco completamente que ele não montou, com um padrão tático totalmente diferente, que era o de Lampard. Você pode achar que é parecido, e volta a falar sobre ser ignorante sobre o futebol. Lembrando que eu não tô xingando você. Eu só tô dizendo que, se você não sabe a diferença das duas coisas, você deveria ou pesquisar, ou não falar que é a mesma coisa. Porque não tem saída, cara. Não é a mesma coisa. Os padrões de Tuchel são muito mais elevados, muito mais complexos do que os de Lampard. Então, quando você pega esse cenário que ele chega no meio da temporada pra assumir uma bagunça, o time, inclusive, na época, tava todo mundo falando mal do Chelsea, e ele arrumou a casinha, meteu a gente na final da Champions, ganhou a Champions, meteu a gente um monte de final, foi pros pênaltis contra a Klopp, e, mano, a gente tava muito bem. A gente tinha um elenco campeão de Champions League. Vendemos todo o elenco, vendemos o treinador, e agora a gente tá na merda há um tempão. Um monte de jogador que não funciona. Falar sobre os jogadores que Tuchel contratou. Essa é outra narrativa burra. Ela não tá pautada na realidade, cara. Vamos lá. Aqui eu vou citar um exemplo muito gostoso, que eu lembro que eu vi muito torcedor repetindo isso aqui. Tuchel pediu Cucurella. Sabe de onde é que eles tiraram isso? Em uma entrevista coletiva, Tuchel chegou e falou que ele gosta de Cucurella, que ele respeita o jogador. O que todo treinador faz quando um jogador novo chega não quer dizer que ele contratou, ok? Deixa isso aqui bem claro. Todo treinador faz isso. É ganhar uma média pro seu jogador. Ele chegou e elogiou Cucurella, falou que era um bom jogador e que pretendia usar em várias posições. Foi isso que ele falou. Ele não falou, eu contratei Cucurella, precisávamos dele. Ele não fala isso. Ele só elogiou o jogador e disse que podia utilizar no esquema dele em várias posições, que seria um jogador importante pra multiposição. Foi o que ele falou. Na época, a gente não sabe como o time ia jogar. É simplesmente isso. Mesmo que Tuchel, você consiga argumentar e provar que ele contratou os jogadores, ele não teve tempo de treinar os jogadores em primeiro lugar. Ninguém é treinado em um mês, em 2, porque o jogador não clica em automático.
automático, ele não entende as ideias em automático, ele precisa treinar os jogadores, precisa explicar pra ele as coisas, e com o tempo ele vai entender. Tuchel não teve tempo de treinar Sterling, de treinar, um monte de jogador que veio pro time naquela época. Não teve. Se você reclama dos jogadores contratados de Tuchel, você só tá sendo burro. Porque em primeiro lugar, você não sabe se ele contratou, em segundo lugar, ele nem teve tempo de treinar os caras. Você só pode reclamar se ele tivesse treinado os caras e dado errado. Aí você podia falar, pô, um monte de contratação ruim que esse cara trouxe. E lembrando, foi ele que contratou? Eu tenho minhas dúvidas, hein? A realidade diz o contrário. Porque essa direção, uma coisa que ela já provou pra gente, é que ela não respeita treinador nenhum. Ela contrata o que ela quer. Ela contrata o que ela acha que é bom. Eu tenho minhas dúvidas se Wesley Fofana foi contratado por Tuchel. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu tenho dúvidas se Sterling foi pedido de Tuchel. Eu tenho muitas dúvidas. Porque que eu lembro na época, em entrevista, se você pegar ali o que Tuchel falava, e eu acompanhava, é que ele falava que ele queria jogar com Dembélé. Ele falava que queria Rafinha, e do nada ele ganha Sterling. Ele que pediu. Será? Ou será que os caras chegaram na mesa dele e falaram, ó, a gente tem Sterling, a gente tem esse outro arrombado aqui, esse outro arrombado. O cara falou, vou pegar Sterling, pelo menos ele é experiente, me dá ele aí. Porque treinador nenhum escolhe a dedo. É raro. É bagulho que rola com Guardiola. Que ele pede jogador dedo. E às vezes ele nem consegue. O jogador às vezes fala, não quero jogar com você. Ou então o jogador é muito caro. O City fala, pô, mano, não tem como a gente contratar esse cara. O mundo não funciona assim. E principalmente o mundo de um dono americano não funciona assim. Provavelmente deve ter algumas cabeças por trás ou vários nomes. E ele teve que escolher entre vários nomes e ele falou, esse aqui é o menos pior. Esse aqui eu posso utilizar em várias posições como cucurelha. E aí ele escolheu. Isso não quer dizer que ele contratou. Se ele pudesse contratar dedo, eu tenho certeza que ele ia trazer Dembélé e outros caras, mano. Mas não dava, não dava. Simplesmente a realidade. A realidade que se encontra é essa, cara. Agora, um jogador que eu sei que foi pedido dele é Lukaku. Tá na mídia. Se você pesquisar na época, tá lá falando. Lukaku foi contratado por Tuchel. Basicamente, foi um pedido dele. Ele chegou e falou, eu quero esse jogador pros donos. Os donos foram lá e deram o jogador. Agora, ele é culpado pelo que aconteceu com o Lukaku? Não. Eu tenho certeza, e aqui, eu e você aqui, a gente não é criança mais, e ele não falou pra Lukaku, ô Lukaku, vá lá na mídia, xinga o Chelsea, xinga os donos, xinga o clube, fala que tá uma merda, fala que você quer voltar pra Inter. Vai lá, faz isso aí. E fala mal de mim também. Fala que eu não tô te colocando em campo e tá dando prioridade a outros jogadores. Fala essas merda aí na entrevista. Eu tenho certeza. Eu e você aqui sabemos. Ele não falou pra Lukaku fazer isso. Óbvio que o treinador ficou pistola e o clube também. E aí, se você me disser que tá errado, ambas as partes ficarem pistola com um jogador que vai pra entrevista e fala um monte de merda, você tá sendo um idiota. Eu não acho nem que o Cristiano Ronaldo fez foi certo. Eu entendo o lado de Cristiano Ronaldo, né? Ele ficou pistola e foi lá e falou besteira na mídia e saiu do Manchester United assim. Não tá certo. Eu entendo o lado dele, mas não tá certo. O Lukaku também não tava certo. Assim como o João Félix, quando ele vai na mídia e fala que ele quer jogar no Barcelona e não no Atlético de Madrid, tá totalmente errado, cara. É totalmente filha da puta quando ele faz isso. E eu, na época, critiquei João Félix por isso. Eu falei, ele tava sendo um moleque. Tá errado essa porra. Quem paga o teu salário é o Atlético de Madrid. Não é pra você falar isso na mídia. Eu não vou defender o Lukaku, ele tá totalmente errado. Não é um jogador que você possa usar de argumento pra falar mal de Tuchel. Ele pediu o jogador certo, com as ideias certas, que funcionaria com ele, e o cara não só entrou, jogou mal, como depois chegou na mídia e falou um bocado de merda, em vez de tentar melhorar. E a culpa não é de Tuchel, a culpa é de Lukaku. É ele que não tá treinando direito, é ele que foi lá pra Bélgica e estragou a partida da Bélgica na Copa do Mundo. É ele que agora foi jogar a Eurocopa e jogou mal pra caralho. Não é a seleção da Bélgica que tá errado em colocar ele em campo, ele é o maior centroavante deles. Só que o cara tá jogando mal, velho. O que você quer que o pessoal faça? Era pra ele jogar bem, ele tá jogando mal. Você quer que a pessoa preveja o futuro? Em teoria tava certo, na prática ele foi lá e fez merda. É simplesmente isso. Essa é outra narrativa estúpida com o Tuchel. Não tem o que ele fazer, cara. Ele tentou apoiar o Lukaku, tentou arrumar padrões pra ajudar ele, jogou o Werner de canto. Aí você pode criticar ele e falar que, ele jogou o Werner de canto. Verdade. Mas não tem o que fazer, cara. Não tem como ele prever futuro. Não dá pra prever futuro. Eu sei que você na sua casa, no seu sofá, consegue fazer isso e prever o futuro, mas não dá, mano. Na prática não dá. Aqui vem a parte dele do Bayern de Munique, que eu amo essa aqui. Perdeu o título com o Bayern. Rapaziada, vou tentar explicar pra você só uma vez. Olha a pontuação do Bayern com os outros treinadores e olha a pontuação de Tuchel. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Não mudou nada. Não mudou nada. É a mesma pontuação. Olha quantos treinadores que passaram pelo Bayern nos últimos, sei lá, 20 anos ganhariam de Xabi Alonso. Só olhe isso. Eu não vou nem falar mais nada. Só vai lá e olhe. Você vai perceber que você está errado, ok? Esse argumento é uma merda. E vários já vieram aqui nos comentários do meu YouTube falar essa porra. Não faz sentido. Porque quase nenhum treinador teria ganhado de Xabi Alonso. Xabi Alonso fez algo histórico. Se Xabi Alonso faz algo histórico, isso quer dizer que Tuchel é ruim? Não. Isso quer dizer que Xabi Alonso foi muito bem. Dá pros dois ser bons treinadores, sabiam? Você não precisa descascar um cara pra falar bem de outro. Não é porque a mídia tá falando um bocado de merda, como ela fala de todo treinador que passa no Bayern. Todo treinador que passa no Bayern é moído pela mídia. Até Pep Guardiola foi na época. Quem acompanha esse período sabe muito bem que todo mundo fala Pep Guardiola não merda na época. E no Twitter todo mundo fala mal dele, cara. Não é porque a mídia tá fazendo isso que eu deveria fazer também, cara. Eu não sou todo mundo, tá vendo? Não é assim que funciona a realidade. A realidade é, a pontuação por jogo de Tuchel é parecida com a dos outros treinadores. Ele trouxe bons padrões, ele teve alguns problemas de comportamento com alguns jogadores, algumas declarações estranhas na mídia, e aí eu não defendo por isso, ele estava errado. Eu entendo a frustração dele com alguns jogadores. Queimar Kim Min-jae, por exemplo, eu entendo a raiva dele, porque Kim Min-jae fez muita merda naquele jogo.
jogo, estragou a partida. Eu entendo a raiva dele. Eu não acho certo, mas eu entendo também que ele já tava demitido, então pra ele, foda-se, tá ligado? Ele ia falar mesmo e acabou. Aí você olha, por exemplo, pra treta dele com o Kimmich. É tipo assim, ele queria que Kimmich jogasse na lateral, Kimmich queria jogar no meio. Kimmich ficou brigando com ele um tempão, até que Kimmich, depois que ele foi demitido, ele falou, você vai jogar na lateral, pronto. O time começou a jogar melhor, com Kimmich na lateral. Ele tava certo desde o início. Você vai falar que Kimmich tá certo? Eu não vou falar. Kimmich não é treinador, cara. Ele não tem que mandar onde ele joga. Ele joga onde o treinador manda ele jogar. Assim como é com o Pep Guardiola. Vai um jogador fazer isso com o Pep Guardiola, você tá demitido no fim do mês. Você é demitido na próxima janela, você vai embora. Igual João Cancelo, né? Quase foi embora por causa disso, agora tá voltando. Você acha que o jogador tem direito de falar onde é que ele joga? Não. O jogador vai jogar onde o treinador decidir. Ele queria Kimmich na lateral. Kimmich ficou insistindo, ele botou Kimmich na lateral e o time começou a jogar muito. Aí você vai me falar que, não, o jogador sabe mais que eu... Sabe, eu tô certeza que ele sabe. Mano, o jogador, ele tem ego, ele é arrogante às vezes, ele acha que sabe mais que o treinador, mas não sabe, mano. Na prática, o treinador sabe muito mais que ele. Assim como um treinador de futebol sabe muito mais que eu. E eu, por exemplo, nunca falei que eu sei mais que treinador de futebol. Eu não sei, cara. Os caras sabem muito mais que eu. Eu sei da parte teórica. A prática é com eles, não é comigo, ok? Isso aqui bem claro. Então, no final do dia, o que Tuchel fez pro Chelsea? Criou um padrão inalcançável. Nenhum treinador que a gente vai contratar nos próximos 20 anos vai fazer o que ele fez. E a gente demitiu esse cara antes dele continuar com esse padrão. Antes dele, sei lá, disputar um título de Premier League. Antes dele contratar jogadores que fizessem mais sentido com a característica dele. Sei lá, vir uma direção, por exemplo, que entendesse o que ele quer. Diretor do Leipzig que veio depois, que talvez entendesse mais Thomas Tuchel. Contratasse jogadores melhor pra ele. Nada disso aconteceu, cara. Ele não teve tempo. Ele se saiu muito bem no início e em vez dele ser adorado, ele foi derrubado do cargo. Foi isso, não fez nenhum sentido, tá ligado? E até hoje, essa decisão é a mais sem sentido de todos os tempos. A decisão do Bayern de Munique de botar Tuchel e demitir Nagelsmann foi sem sentido, porque Nagelsmann tava indo bem. A decisão do Chelsea de demitir Tuchel, depois de tudo, é irracional. É totalmente irracional. E o pior são os nomes que vieram depois. Porque prova totalmente que eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, pra você ficar contra Tuchel e dizer que as coisas que ele falou estavam erradas, você tem que ficar a favor dos donos novos e dizer que eles sabem o que eles estão fazendo. Mas a gente sabe, né? A galerinha que tá na vida real não tá vivendo um WandaVision. A gente sabe que eles não sabem o que eles estão fazendo, não, mano. Estão dando voltas. Estão aprendendo agora o que eles estão fazendo. Eu não tenho como ficar a favor disso, cara. Desculpa, eles estão brincando de FIFA com o meu clube. Se você quiser ficar a favor da direção do Chelsea, você praticamente tá dizendo que você é meu adversário, cara. Porque eu tô a favor do Chelsea, não da direção dele, cara. A direção desse clube atual é uns caras que não sabem o que estão fazendo. Eles estão brincando de FIFA com o meu clube. E eu não tô nada contente com isso. Então pare de falar de Thomas Tuchel, pare de citar ele, pare de inventar coisa com ele, pare de trazer narrativa pra dizer que a culpa do time hoje tá mal é por causa dele. Eu já vi gente falando isso, que as contratações dele estão sentindo... Não é as contratações dele. As contratações da direção atual estão afetando nosso clube. É isso. O ponto final, a gente não vai arrumar um cara melhor que ele em muito tempo. Deixa isso aqui bem claro, vai ser difícil demais. Os melhores nomes que eu pude trazer e que eu fiz lá a minha série montando elenco, não eram melhores que ele, cara. Ele é melhor, desculpa, é um fato. Ele quase ganhou a Champions League contra o Real Madrid, cara. Se ele ganha aquele jogo ali, ele ia ganhar a Champions. Tenho certeza disso. Ficou 7 minutos. Esse é o cara que você tá criticando. E você vê que tá tão fora da realidade que a prática vai totalmente contra seus argumentos, cara. Totalmente contra. Eu precisava fazer isso aqui, mano, porque todo dia tem um maluco falando de Tuchel e Mourinho e Zidane e outros treinadores que eu elogio aqui no canal. Todo dia tem um louco falando que esses caras são ruins. Mano, tudo bem, mano, eles são ruins. Bom é você mesmo aí sentado na sua cadeira fazendo absolutamente nada com esse rabo gordo aí. É isso, você que é bom, mano. Enfim, cara, pro vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado disso aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. E é isso, mano. Vamos dar porrada aí nesses malucos aí. Porrada com argumento, ok? Não com a mão, com argumento. Enfim, compartilha esse vídeo aí com um amigo seu, mano. É isso, tchau.